Boa noite a todos. É com muita alegria, né, um prazer imenso que a gente está aqui de volta nessa casa, que é extremamente acolhedora, né? Que a gente sente essa imensa paz, todo mundo aqui está sentindo, né? Sempre muito bom estar aqui. Mas, acima de tudo também, é muito bom a gente encontrar, como eu sempre digo, uma casa espírita próxima a nós, que a gente possa estar juntos, não é? Que a gente possa se encontrar, porque todas as casas espíritas, elas estão interligadas. Então a gente diz sempre, né? Fulano que é do Seara, que é da Casa do Caminho, que somos todos uma família, na verdade, né? E eu sempre lembro que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela foi criada a pedido de Jesus, não é? Ao nosso mentor espiritual do Brasil, para que ele inspirasse a criação da Federação Espírita Brasileira, para que todas as casas elas se mantessem nessa ligação, não é? Então, mesmo as casas que não participam da Federação Espírita estão interligadas espiritualmente. Então, somos todos conectados no coração de Jesus, que é mais importante, né? Então, para a gente refletir nessa noite, eu escolhi o tema Pedro, não é? A pedra emocional do Evangelho. Humildade e resiliência. Então, de alguma forma, eu fui convidada, né, a refletir sobre Pedro, sobre as suas cartas. E lembrando que as cartas de Pedro no Evangelho são 8 cartas, 2 epístolas. A gente tem a primeira epístola de Pedro com 5 capítulos e a segunda epístola com 3 capítulos. Então, somando 8 capítulos, as epístolas de Pedro. Mas antes da gente chegar nas epístolas em si, eu gostaria de perguntar a vocês, inicialmente, né? E aí a gente já... a gente já passou, né? Lá pelo Vida. Então, o que é que nós sabemos sobre Pedro? Inicialmente, quais são as informações que temos sobre Pedro, não é? Então, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho nesse momento. Quais são as informações que temos sobre Pedro? Vamos lá? Pedro era um pescador, o que mais? De fato, né? Pescador. Hã? Pedro traiu Jesus 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. Certo. Negou Jesus 3 vezes, de fato. Temperamental, tinha um temperamento forte, né? Pedro tinha um temperamento forte. Pedro lembra um bom nordestino, daqueles que a gente pode dizer assim, o nordestino do sangue no olho, daquele que não leva desaforo para casa. Não é verdade? Então, inicialmente, Pedro, ele tinha essa postura. E Jesus foi preciso treiná-lo, ficar muito ao lado de Pedro, para que Pedro pudesse aos poucos modificar. Mas temos mais informações sobre ele. Pedro era filho de Jonas, irmão de André, que eram discípulos muito ligados a Jesus, né? Tinha aqueles mais próximos a Jesus. Pedro nasceu em Betsaida e trabalhava em Cafarnaum. E provavelmente, aqui tudo indica, ele liderava, vamos dizer assim, uma equipe de pescadores. E dos discípulos de Jesus, ele era o mais velho. Mas não era só isso que temos sobre informação. Em todos os evangelhos, a gente lendo sobre Pedro. Atos dos Apóstolos, por exemplo, também traz muitas informações sobre Pedro. Mas, além disso, nós temos que Pedro, ele liderava, vamos dizer que era o principal líder de Jesus. Ele era o líder. Aquela turma dos discípulos de Jesus, ele estava ali na liderança. Então, vamos lembrar quando Jesus se aproxima, não é, dos seus discípulos, e aí a gente fez um levantamento, por exemplo, nesse livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, por Humberto de Campos. São 30 capítulos, e desses 30 capítulos, 10, pelo menos, a gente tem Pedro como personagem principal, para ver a importância dele junto a Jesus e junto à mensagem da Boa Nova, do Evangelho. Então, Pedro, ele estava ali, pronto a servir e ao trabalho do Evangelho. Quando Jesus ele sai para convidar os discípulos, e aí eu pergunto a vocês, há diferença entre ser discípulo e ser apóstolo? Há alguma diferença? Será que tem?
Tem, qual é a diferença, Aderaldo, que faz parte lá do grupo como é o nome do grupo? NEP, né? Então, qual é a diferença? O discípulo está aprendendo e o apóstolo já sabe alguma coisa. Já sabe alguma coisa. A gente tem essa diferença e ainda tem outra mais. O discípulo tá aprendendo. No discipulado de Jesus, a gente tem que ele convida 12, na verdade 11, não é? Um se convida e aqueles que estão com ele, os 12 diretos, são discípulos, mas também são apóstolos. Mas a palavra apóstolo é aquele que vem após. Então, é aquele que está após Jesus, que não necessariamente conviveu com ele. Como, por exemplo, Lucas e Paulo de Tarso não foram discípulos diretos de Jesus, do discipulado que ele formou inicialmente. Foram apóstolos, vieram depois de Jesus. Então, é importante a gente entender que Pedro estava ali naquela formação. E diz Humberto de Campos que Jesus caminha. Jesus sai caminhando e se aproxima daquele homem, inicialmente, que ao se aproximar de Pedro, ele já conhecia também André, que André era discípulo de João Batista, que era primo de Jesus. João Batista também tinha seus discípulos. E André já ouvia, né, falar sobre Jesus através de João Batista. E aí se aproxima de Pedro e o convida para ser seu discípulo, né, dizendo a ele que ele seria pescador de homens e não apenas de peixes. E o que é interessante, que de pronto, Pedro, né, que, como é o título da nossa palestra, e como vocês já falaram, apresentava essa personalidade forte, sentimental, emocional, não é? Um homem que tinha muita energia nas suas posturas. Era ou sim ou não, mas nunca o meio termo, né? Então ele tinha arrobos. Também chamo Pedro do homem pêndulo, que muitas vezes somos nós. A gente sai, não é? A gente ora está 8, ora a gente está 80. E o equilíbrio disso, não é? E o equilíbrio disso, como é necessário a gente ter o equilíbrio? Muitas vezes perdemos. Então, Jesus se aproxima dele e faz esse convite. Convite tão bem feito e tão já observado pelo mestre, que Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, quando no ato do Pentecoste, quando Pedro fala, ele converte simplesmente mais de 3.000 pessoas. Um verdadeiro pescador de homens e de almas, né? Então, ele tinha essa capacidade no seu magnetismo, na sua energia amorosa, que foi sendo trabalhada pelo mestre aos poucos. Mas Pedro, que somos todos nós também, todos nós temos um pouquinho de Pedro, né, na nossa essência, nas nossas negações. Pedro negou 3 vezes. E nós, quantas encarnações temos negado ao Cristo, né? Negou, mas não parou de trabalhar. E nós, muitas vezes, ficamos mergulhados na consciência de culpa e não saímos do lugar. Não conseguimos avançar naquilo que é necessário avançar, né? Então, nessa caminhada, Jesus o convida e ele prontamente aceita. E Jesus diz o seguinte, que iria fundar um reino. André questiona, diz que não havia espaço em Cafarnaum para um reino. E Pedro, sempre Humberto de Campos frisa que ele tinha uma postura quase infantil, quase de criança, pela sua sinceridade, a sua boa vontade. Ele tentando ajudar Jesus diz, não, mas se a gente se esforçar, construir algumas casas, esse reino pode surgir aqui. Vamos acreditar, né? Então, Jesus sorri, não disse que ele estava errado, né? Aguardando o futuro, que não era bem isso que Jesus estava querendo fazer. Mas Pedro, ele cede a sua casa, seu coração, sua casa interior e sua moradia para que Jesus possa penetrar e ali fazer os primeiros evangelhos. A casa de Pedro, não é? Aquele homem que seria o líder de Jesus. A segunda pessoa de Jesus, depois que Jesus parte, é Pedro. Ele quem resolve tudo. Ele quem leva o evangelho, a boa nova. Ele quem funda a casa do caminho. E todos os discípulos, quando tinha dificuldade, era Pedro que se direcionava e era ele que pedia toda a orientação. Mas
de todas essas passagens que nós temos, Humberto de Campos coloca algumas que nos chamam a atenção. E uma delas é que, certa feita, Pedro ele começou a pensar, não é? Questionar, porque algumas pessoas tinham tanto e outras pessoas tinham tão pouco. E para completar, a sua sogra tinha sido curada por Jesus. E a sogra de Simão Pedro, ela ficou encantada com os poderes, não é? Energéticos, espirituais de Jesus. E chama Pedro em particular e diz assim: Pedro, a gente é tão, assim, vamos dizer, tão íntimo do Mestre, não é? Nossa casa aqui, somos os primeiros trabalhadores. Jesus está sempre conosco, Jesus comia lá, às vezes pernoitava, às vezes descansava. E a sogra dele vai e diz: não seria bom você conversar com Jesus e pedir uma ajuda financeira, né? A situação da gente não está boa, não. E Jesus é um mestre, ele tem a capacidade de dar uma condição melhor de vida para a gente. Aí Pedro pensa direitinho, né? E arranja um meio de dizer isso a Jesus. E muito inteligente, ele não chega dizendo: Senhor, me ajude materialmente, né? Mas ele chega para Jesus e diz o seguinte: Mestre, Deus escuta todas as preces. Aí Jesus diz: mas é claro, Pedro, que escuta. Como não? Né? Deus escuta todos os seus filhos e trata a todos por igual. Todos por igual, Senhor? Né? Aí já começa a questionar. E aí, Jesus diz: mas por que razão você questiona, Pedro? Ele diz: não, porque é o seguinte, eu estava analisando Levi, que é Mateus, um dos evangelistas, e que era aquele que mais tinha conhecimento, vamos dizer, linguístico, né? As inteligências, a gente pensando nas inteligências múltiplas dos discípulos de Jesus, que a psicologia e a pedagogia moderna coloca, aí a gente vai ver, por exemplo, que Pedro ele tinha uma inteligência espacial muito grande, ele tinha uma inteligência que a gente chama sinestésica, ele trabalhava bem com o seu corpo, com seus movimentos, com o espaço, ele era pescador, mas linguisticamente, se a gente fosse pensar nos nossos dias, é como se Jesus tivesse escolhido, né, uma pessoa daqui, do povo, que não sabia o que, vamos dizer, falar aquele português formal. Era um homem simples, não é? Um homem simples, mas, acima de tudo, com o coração pronto para o serviço. E Pedro continua interrogando a Jesus e diz: por que Levi trabalha tão pouco e ganha tanto, não é? É cobrador de impostos. Joana de Cusa tem tantas servas em casa e minha mulher tem que trabalhar tanto e ainda plantar para a gente comer. E Jesus: Pedro, mas cada um é dado conforme o seu merecimento. Ele disse: mas Senhor, se Deus escuta a todos, por que dá mais a uns e a outros tão pouco? Né? E Jesus começa a explicar que cada um conforme a sua consciência e aquilo que se pode administrar. E Jesus vai explicando. Certamente, muita gente não poderia administrar toda o que Joana de Cusa faz com as suas servas, não é? Ela tem que levar o evangelho, administrar. E quem disse que ela vai ter uma pessoa que se encontra numa condição X materialmente, vai passar a vida toda naquela condição? Certamente, aí Jesus até usa o exemplo. Uma pessoa que está na condição de um general, muitas vezes pode ocupar a condição de um soldado. E é o que acontece com Joana de Cusa, que era uma mulher muito rica da sociedade, e quando o esposo dela desencarna, ela perde os bens e acaba ficando na situação de trabalhar no lugar das suas servas. Ela tem que despedir todas. E Jesus vai explicando a Pedro. E Pedro, né, ali querendo entender. Mais adiante, Jesus começa a falar novamente sobre a prece. Havia na casa de Simão Pedro temas que ele escolhia justamente por noites para poder ensinar os discípulos. Mas o que é bom da gente observar é que Jesus, como olhava para Pedro, olha para cada um de nós, vendo aquilo que a gente às vezes não enxerga ainda na gente, aquilo que a gente nem sabe de si. Jesus já vê além. Jesus sabia da capacidade amorosa daquele homem, sabia da capacidade de transformação e de acolhimento da sua mensagem. E Jesus olha para Pedro vendo o futuro, como olha para cada um de nós, vendo a nossa potencialidade. Muitas vezes a gente desacredita, a gente não consegue enxergar,
A autoestima vai, lá para baixo. Mas o Cristo fala a cada um conforme a consciência e nos convida e nos abraça com o amor dele para cada um de nós, sem fazer a distinção. Não é? A distinção fazemos nós. Distinguimos não só a nós mesmos, porque está lá no Evangelho, né? Amai os vossos inimigos. E quem são os nossos verdadeiros inimigos, senão nós mesmos? No processo de autossabotagem, não é? Quantas vezes nós fazemos isso? Da mesma forma que Pedro fez com ele tantas vezes, na dificuldade de entendimento, naquele treinamento que Jesus foi fazendo dos sentimentos, treinar as emoções que todos nós precisamos. É fácil? Não, mas é necessário, é desafiador e a gente consegue. Horas é um medo que nos domina, assustador, não é? Quantos não passamos aqui, certamente? De estar em situações, eu que o diga. Recentemente eu passei, uma prova de fogo, de conseguir vencer o meu medo. Eu não conseguia ficar só na minha casa. E hoje eu consigo. E eu digo, Senhor, como é que eu consigo? Deus primeiramente. A espiritualidade que nos dá a capacidade da gente entender e buscar uma fortaleza que a gente não sabe que tinha, mas tem. Todos nós temos. E Pedro tinha a fortaleza dele. E aí, Jesus naquele trabalho, né? Naquele trabalho, Jesus vai convidando, vai observando. Era a casa de Simão Pedro, era de lá, de uma casa humilde, de um pescador, que saiu a boa nova. E essa mensagem se multiplicou e se multiplica, não é? E continua sendo nova, e continua nos renovando. E é um livro que é o mais importante da humanidade. A gente pode dizer assim, porque até todos os livros que a gente tem da doutrina espírita só puderam vir a partir do Evangelho de Jesus. Foi preciso ele vir, ele, modelo e guia de toda a humanidade, se fazer homem, se fazer carne, trazer a mensagem de amor para que todas as outras coisas fossem ditas, para que o Consolador fosse colocado, fosse dito, fosse trazido. Mas antes ele teve que vir. Imaginemos Jesus na Terra. Imaginemos o que era Jesus na Terra. Não temos a capacidade. A gente tenta se aproximar disso, do que era o amor na Terra, do que era o sol. A gente imaginar a luz do sol com sua força, não é? O sol é muito bom, como a chuva também. Mas imaginemos o sol, a alegria que o sol traz quando a gente abre as janelas da casa e deixa o sol entrar, que renova tudo, não é? Que tira o mofo da casa e da alma. Né? Vai limpando, vai tirando os miasmas espirituais. E quem diz isso é a espiritualidade. Da mesma forma que a chuva limpa espiritualmente os ambientes, o sol também. Renova e é alimento. Vitamina D, não é? Se a gente não tem, olha, vitamina D tem que se complementar, né? Se a vitamina D baixa, tantas doenças aparecem que a gente nem imagina, né? Então, estávamos lá, Jesus e Pedro, nesse processo de intimidade, de renovação. E retomando toda a nossa conversa, esse diálogo de Jesus e Pedro, o que é que a gente tem? Mais uma vez, Jesus falando sobre a prece. E Pedro muito apreensivo. E Jesus diz, Pedro, o que é que está acontecendo? Ele diz, Senhor, eu tenho me esforçado tanto para orar, para compreender tudo que é dito aqui, mas às vezes eu acho que eu não consigo. E Jesus disse, por quê, Pedro? Ele disse, porque eu tenho pedido tanto a Deus. Tenho pedido algumas coisas, feito minhas orações. E Jesus pergunta, mas Pedro, o que é que tu tens pedido? Aí Pedro assim baixa a cabeça e diz assim, para melhorar um pouco a minha condição material. E diz Humberto de Campos, que é no capítulo 18, que vai falar sobre o Pai Nosso, que, deixa eu só colocar aqui. Obrigada, Socorro. Lá no trechinho, Jesus vai dizer, Humberto de Campos vai dizer que quando Pedro diz isso, Jesus olha para Simão Pedro e faz o seguinte, Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção, Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado.
Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a tua vontade justa, sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Né? Então Pedro aprendeu essa lição. E no final, outro discípulo pede a Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensina o Pai Nosso. Né? Ensina o Pai Nosso. Veja, mas que riqueza, que lindo, que maravilha. Jesus escolheu um homem com muitas dificuldades. E eu fiz uma palestra em Esperança e o rapaz fez até um poema de improviso para Pedro. Eu ia até trazer para vocês um poema muito bonito. E ele perguntou a mim: você escolheria Pedro se você escolheria a Pedro se você estivesse no lugar de Jesus? Imagina, vocês escolheriam a Pedro como o principal representante da Boa Nova? Aí eu faço a pergunta, eu respondi para ele, eu disse: talvez eu nem me escolhesse. Então, eu vou ficar calada, porque a gente desacredita muito fácil do outro e de nós, não é? Jesus não. Eis a diferença. Eis porque ele é modelo e guia, porque ele ama incondicionalmente. E nós aspiramos a esse amor. Aspiramos, de forma lenta ainda e devagar, mas vamos chegar lá, com a graça de Deus. Então, essa é uma das lições do livro Boa Nova, falando sobre Pedro, falando sobre essa sua condição. Mas Pedro, ele se fez um dos principais médiuns. Pedro tinha uma mediunidade fantástica de cura, não é? Os evangelhos falam que quando Pedro passava, as pessoas corriam para aproveitar a sua sombra. E os doentes se colocavam na sombra de Pedro, porque se diz que até a sombra dele curava. Magnetismo, força magnética, força energética que ele tinha para a cura. Então, quando a gente vai ler Atos dos Apóstolos, do primeiro capítulo até o capítulo 13, a gente tem Pedro fazendo toda a liderança, tomando todas as decisões. Aí depois de todo esse treino, todas as dificuldades, de negar Jesus por 3 vezes. A outra passagem que é muito interessante, quando Jesus, a passagem dos lava-pés. Quando Jesus está em João 13, eu acredito, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro faz uma confusão danada. Não, Senhor. Jamais tu lavarás meus pés. Como? Porque naquela época lavar os pés, se andava muito a pé, e os pés ficavam realmente muito sujos, não é? Muita terra, muita poeira. E era uma atividade para escravos. E Pedro não quer ver Jesus, né, como mestre, se colocar na condição de escravo. Não era nem de servidor, era na condição de escravo. Ele não admite. Não, Senhor, jamais tu lavarás meus pés. Aí Jesus diz: Pedro, não queira ser melhor do que os outros. Não é? Eu preciso dar exemplo. Se eu digo que eu sou o mestre e sou também irmão, eu preciso servir. E é com o meu exemplo de serviço que todos poderão aprender. E Pedro consente. Mas quando ele consente, ele gosta tanto, eis os extremos, que ele diz: Senhor, tu poderias lavar minha cabeça, meus braços? Eu ri. Olha, eu só vejo Pedro nordestino, né? Parece que é descendente do Lampião, né? É uma coisa assim. Aí, bem nordestino, sabe? Lava meus... Aí Jesus diz: quem está limpo não precisa tomar banho. Está lá no Evangelho. Quem está limpo não precisa tomar banho. Mas diz assim, aproveita para lembrar de Judas e diz: mas aqueles que não estão limpos de alma, né? Para lembrar de Judas. Mas Pedro é sempre essa personalidade singular. Também nós. E todo líder tem que desenvolver a sua singularidade. E todos nós temos que desenvolver a liderança de nossa vida. Pedro nos ensina a ter essa liderança, comando, força. Jesus o escolheu porque sabia da capacidade de trabalho, da sua energia. Ele poderia ter traído. E eu até fiz um levantamento de alguns verbos que Pedro negou. Pedro repreendeu Jesus. Tu segura aqui, Socorro, bem rapidinho. Deixa eu só... Olha mesmo. Pedro questionou Jesus, repreendeu, duvidou, negou, temeu muitas vezes, agrediu, cortou a orelha lá do soldado que foi prender Jesus, né? Feriu muitas vezes as pessoas, dizendo, quando Jesus pediu para ele dizer a verdade, ele foi lá e foi falar do defeito de cada um. Né? Tem um momento que Jesus diz: Pedro, fala sobre a verdade do meu reino.
Aí chegaram 3 pessoas para conversar com Pedro. Pedro disse, você é uma pessoa que vive aí roubando do povo. Não era uma pessoa que vendia ouro. Vive roubando, tirando o dinheiro do povo. Você não pode entrar no reino de Deus, não. Como assim? Né? E vai falando o defeito de cada um. Jesus se aproxima. Pedro, o que tu fizeste? Pedro lá, disse, eu estou falando sobre a verdade. Não é a verdade para dizer? Aí o que é que acontece? Jesus, com a sua doçura e seu amor, não diz nada, mas convida aquelas pessoas para cear, comer com ele. Olha, todos que estavam ali, se sentindo humilhados, não é? Jesus convida, traz para si. E aí, esse homem com essa capacidade de ir e vir, né, de ter feito todas essas questões, assim, que o verbo, né, em língua portuguesa, emite a ação do sujeito. Olha as ações de Pedro, inicialmente, mas depois, o que foi que Pedro conseguiu? Ele apacentou realmente, de fato, as ovelhas, como Jesus pediu. Ele uniu, ele trabalhou, ele curou, ele amou, ele orientou e ele perdoou muitas vezes. E a todos, e a ele mesmo. E eis o exemplo que Pedro nos traz do alto perdão, porque negar Jesus. Agora, imaginemos nós, literalmente, era um cabra valente, era um homem valente. Pedro era tão valente que Jesus foi preso, o que é que Pedro tinha na cintura? Uma faca. Não tinha, porque ele cortou, onde foi que ele tirou? Estava com ele, né? Estava lá com um punhal, uma faca, seja lá arma, uma espada, o que ele tivesse, ele estava lá armado, era andando com Jesus e com a arma. Não é? Então, ele tinha aquela valentia. Agora, imaginemos nós o que é esse homem valente se vê diante de si, negando o mestre que ele tanto amava. A vergonha moral para consigo foi grande, não foi fácil. E Jesus já tinha o advertido. Jesus disse, Pedro, tu compreenderás que a criatura humana é muito mais frágil do que má, não é? Então, nós trazemos a nossa fragilidade. Muitas vezes erramos muito mais por fragilidade do que por maldade. E Jesus compreendia e compreende isso. E aí, Pedro se espanta diante de si, da sua consciência, quando ele não consegue. Quando o galo canta a primeira vez, a segunda vez, a terceira, e ele nega cada uma vez do cantar do galo. Ele nega o Cristo. Mas ele não paralisa diante disso, ele continua trabalhando, e é só o trabalho no bem, o trabalho nosso de cada dia, que pode erguer cada um de nós moralmente. É o trabalho que faz com que a gente possa significar a nossa vida, não tem outra forma. Todos que vieram antes, que virão depois, certamente, como Francisco de Assis, como Madre Teresa de Calcutá, como todos esses que a gente admira, foi através da força do trabalho que se ergueram moralmente, que puderam deixar rastros luminosos que a gente tenta seguir, humildemente ainda. Mas, então a gente fala sobre a pedra emocional, né? Porque Jesus, Simão era chamado de, Pedro era chamado de Pedro, Simão, Simeão, Cefas, como Jesus o chamou, Cefas, né? Que vem do hebraico, que significa pedra, né? Jesus já vendo que ele seria aquele alicerce, onde tudo estaria firmado a partir de uma personalidade que se multiplicaria nesse amor. E através dessa reflexão, a gente começou a pensar nessa humildade que ele desenvolveu ao longo do tempo, ao longo dos anos de sua caminhada, não é? E a resiliência, que é essa capacidade de se dobrar, né? Que é um termo que a gente traz da física, que é a capacidade que alguns metais têm, não é? Alguns materiais têm, de se dobrar e voltar para o lugar. Pedro teve, e muitas vezes nós envergamos e não queremos voltar. Né? Ficamos com problema de coluna na alma, né? Então a gente fica preso em situações do passado, presos em situações que nos incomodam sem conseguir fazer esse movimento. E ele conseguiu, né? E a questão da humildade, que diz respeito diretamente a Pedro, né? Porque a humildade é uma palavra que vem do humus, do latim, que significa literalmente terra fértil. Então, ser humilde é trazer em nós essa terra fértil,
né? Tem um terreno fértil dentro de nós. E essa fertilidade tem que estar realmente representada em nosso coração, em nossa consciência. Não é? Porque quanto mais fértil somos, mais capacidade do plantio. Não é? Se a gente não fertiliza, a gente não tem a capacidade do plantio. E é isso que a gente encontra nessas figuras singulares, nessa singularidade, nessa personalidade singular, que foi Simão Pedro e que é Simão Pedro, porque todos os discípulos e apóstolos continuam trabalhando em nome de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e de todos os Espíritos que são santos por serem saudáveis, né? Por trabalhar no bem. Então, ele continua atuando. E tem um momento que Humberto de Campos faz uma entrevista com ele em Minas Gerais, visitando em espírito, Pedro em Minas Gerais, visitando era um momento religioso, e Humberto de Campos ele fica impactado quando ele vê aquele homem vestido, né, aos moldes dos hebreus de antigamente, e quando ele se aproxima, ele vê que é Simão Pedro. E ele aproveita para perguntar justamente daquele momento do apacenta minhas ovelhas que Jesus pediu a Simão e que a figura dele foi decisiva no Evangelho, porque há um momento que está lá no livro Paulo e Estevão, que há um verdadeiro, e também nos Evangelhos a gente faz esse, né, em algumas cartas de Paulo a gente faz esse levantamento em que Paulo ele começa a se colocar justamente contrário a Pedro, porque Pedro defendia Tiago, que era muito apegado à lei antiga, que era apegado à circuncisão, que era uma cirurgia feita, né, a cirurgia que a gente chama hoje de fimose, que era feita nos hebreus, acredito que até hoje, que era um ato religioso e que Tiago defendia aquilo que todos os cristãos deveriam se submeter àquele processo que era da lei antiga. E Paulo foi para os gentios, foi falar aqueles que não eram hebreus. E Paulo, obviamente, como não fazia parte, não concordava. E aí houve uma divisão literalmente. E Pedro ficou assim, meio que em cima do muro, né? Nesse momento. Ele respeitava Tiago, tinha uma função política nesse respeito, porque a partir do momento que Tiago, ele defendia essa ideia da circuncisão, os cristãos eram menos atacados, menos presos, e Pedro queria não ver tanto sangue derramado. E Paulo, com a sua personalidade também forte, queria que Pedro tomasse uma postura que não excluísse os gentios. E eles estavam numa reunião. Ia começar a leitura do Evangelho, quando de repente Paulo, lá em Paulo e Estevão, toma a iniciativa e pede para que Simão Pedro possa tomar uma decisão. E fala com muito rigor. Pergunta de que lado ele estava, bota ele contra a parede, né? E aí Simão vai e diz: eu errei, eu reconheço o meu erro. Então vamos fazer o seguinte, continuemos a leitura, faça a prece, Paulo, continue a leitura e vamos dar prosseguimento. E aquele zum, aquele barulho todo que já estava as pessoas se dividindo literalmente, que o Evangelho poderia ter se dividido naquele momento, Paulo suaviza, fica mais calmo e Pedro continua. E todos ali imaginemos, porque os hebreus eles são tão radicais, né, que até em nossos dias a gente vê, não é? Eles são um povo muito bélico e não é à toa, não é? Está lá no livro A Caminho da Luz, a razão disso, que Emmanuel vai explicar que de todos os povos que foram recebidos por Jesus no nosso planeta para dar um impulso evolutivo, os degradados de Capela, os hebreus foram aqueles mais endurecidos que vieram, né, com a energia ainda mais desamorosa, infelizmente. Então, ele apacentou, no momento certo de apacentar. Ele apacentou, ele acalmou, conseguiu fazer essa situação diminuir. Mas nós escolhemos aqui, como eu falava para vocês, deixa eu pegar aqui, bem rapidinho. Uma outra passagem de Simão que nos chama muita atenção também, que é essa que a gente tão bem conhece. Jesus caminha sobre o mar e logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las,
Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: é um fantasma. Eles também tinham medo de espírito, viu, minha gente? Não é só a gente, não. Então, é um fantasma. E ficaram com medo. Mas Pedro, olha, sempre dando o exemplo era líder, né? Pedro, eles gritaram, né? E Pedro vai tomar uma atitude. Jesus diz: coragem, povo, né? Imagina, coragem. Sou eu, o mestre. Não tenham medo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, se és tu, já ainda duvidando, né? Manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus disse: venha. Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Veja, atitude de líder, a coragem. Diante de todos com medo, ele não só foi, pediu a Jesus e achou que tinha a capacidade de ir realmente ao encontro do mestre andando sobre as águas. Domínio sobre si, não é? Ele conseguia tão bem como ele conseguiu depois no resto da existência dele, esse domínio sobre si. Como também naquele momento em que Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus responde: Pedro, não foi tua boca que revelou isso, mas o Pai, né? Mas trazendo para o Espiritismo, Pedro estava no mínimo mediunizado, né? A influência dos espíritos ali que caminhava, que estava sempre próximo de Jesus, e ele captava as vibrações. Então, só que nesse momento aqui, Pedro, ele não temeu nada disso, não temeu Jesus, não temeu se fosse um espírito, caminhou, mas os ventos começaram a soprar mais forte. Pois é. Então, os ventos começaram a soprar mais forte, né? E aí, Pedro desceu, né? Afundou. Então, até diz o seguinte: mas sentindo o vento forte, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro, somos nós. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele disse: homem fraco na fé. Homem fraco na fé. Aí eu fico pensando no depois. Porque os discípulos, eles brigavam entre eles, muitas vezes. Um queria ser melhor do que o outro. Brigavam para saber quem era que estava à direita ou à esquerda de Jesus, no reino dele, junto ao Pai. Aí imaginemos depois, Pedro teve aí um lá catucando, dizendo assim: tá vendo, olha? Quis aparecer, quis ser, né? Quis ali, sair na frente de todo mundo, né? Ainda, outro lá dizendo: ainda bem que eu fiquei calado, né? A gente, né? Somos nós. Então, essa capacidade de ir além, de ir exatamente superar a si mesmo, né? Como ele superou. E aí, dessas histórias todas, que a gente traz essa reflexão dessa liderança exercida por Simão Pedro, desse trabalho belíssimo que ele fez, do Evangelho, das suas cartas, que eu convido a todos vocês a lerem, pela a poeticidade. São textos escritos com muita beleza, não é? São textos escritos com muita beleza e delicadeza. E a gente percebe nessas cartas o trabalho, o reino de Deus implantado no coração daquele homem, né, que consegue falar com tanta amorosidade. E as cartas de Pedro falam para a gente na atualidade, e nesse momento de transição planetária é muito forte, porque as cartas de Pedro nos convidam justamente como a gente viver em ambientes hostis, em lugares hostis, como sobreviver na hostilidade, não é? Hostilidade. E de certa forma, em muitos momentos, o mundo tem se tornado, até certo ponto, hostil. E a gente tem que levar aquilo que é contrário à hostilidade, que é a amizade, não é? A amizade, a hospitalidade combate diretamente a hostilidade. Mas, como a hora já se faz avançada para a gente encerrar, a gente tem um conto do livro Antologia Mediúnica do Natal. E todos os textos refletem sobre o Natal de alguma forma. E esse específico é o Natal do Apóstolo. E vai contar o último Natal de Simão Pedro na Terra. O último Natal dele, né? E diz Humberto de Campos que Simão Pedro já estava com mais de 80 anos.
mais de 80 anos, quando ele foi arrancado dos grilhões do cárcere em Roma para ser crucificado. Ele foi arrancado para ser crucificado. E ele apresentava uma serenidade, aquela questão da consciência do dever cumprido que todos nós ansiamos, né? Desejamos em nossa vida. E ele caminhava, né, com muita serenidade, enquanto todos aqueles que consideravam ele como um pai amoroso choravam, mulheres, crianças, idosos, e ele caminhava com muita força e serenidade para a crucificação. E ele é posto na cruz, né? E é chamado, muitos respeitando, reconhecendo nele o trabalho, as curas que foram realizadas inúmeras, mas outros soldados agredindo, chamando ele de enganador, de ladrão. Era assim, a forma que Humberto de Campos coloca, dizendo todo tipo de palavras, de impropérios com Simão Pedro. E ele ali, distante, como se não ouvisse, ele estava magnetizado pelas boas lembranças que tivera com Jesus na época, né, de todo esse trabalho da pregação da Boa Nova. E Simão Pedro se volta para Cafarnaum, se volta para Betsaida, se volta para Betânia, para todas as regiões que ele caminhara com Jesus. E lembra do Mestre, lembra do cheiro das romãs, das flores. E ele começa a aguçar, sua memória afetiva fica viva, mas viva de tal forma que parece que anestesia Simão Pedro. E ele é posto na cruz e ele não sente nem os pregos. E ele é posto, pede para ser posto de cabeça para baixo. E ele é colocado. Mas Simão demora a desencarnar. E um soldado chamado Aniceto, Sertório Aniceto, incomodado, ele tinha raiva de Simão, incomodado porque Simão demorava a falecer, pega uma pedra e joga na cabeça de Simão Pedro. O sangue jorra, ele começa o processo de desenlace. Quando ele começa no seu processo de desenlace, sem sentir praticamente a dor, ele já vê Jesus. Ele primeiramente respira, vê o céu, toma ciência de si e Jesus já está ao seu lado. E Jesus, diz Humberto de Campos, pega Simão pelos braços, como se ele fosse uma criança, né? Uma criança espiritual, aconchega Simão no seu peito e leva Simão para uma região belíssima, uma região de muita luz. E lá, como era o desejo de Simão, reencontrar Jesus, Simão estava muito feliz de reencontrar Jesus, mas não era só reencontrar Jesus. Jesus levou ele para pregações, para visitar outras regiões no plano maior da vida. Imaginemos, né? Jesus ficou ao lado de Simão, pelo muito que amava Simão e pela a gratidão por todo o trabalho de Simão. Ficou semanas ao lado de Simão Pedro. E Pedro estava muito feliz e revendo muita gente, muitos daqueles mártires do Evangelho. Até que, de repente, Jesus chega para Simão e diz: Simão, se você quiser, pode até continuar aí, mas eu não posso continuar mais aqui, porque enquanto houver sofrimento na terra, eu tenho que estar junto aos homens. Simão, aliás, quando ele diz: mas não vai continuar, Senhor, mas está tão bom aqui, para onde você vai? Aí Jesus diz, né? Onde tiver sofrimento, lá eu estarei, e é na terra que eu vou. Simão prontamente, como sempre foi uma alma de boa vontade, e como a boa vontade conta na nossa vida, né? Tem coisa pior do que a má vontade? Já receberam um bem de má vontade? Já pensou? Não é difícil. Ou então, quando a gente está com a má vontade, às vezes a gente está com a má vontade para conosco mesmo, não é nem para com o outro, né? Está com vontade nem de se ajudar. Aí fica difícil. Então, Simão, com a sua boa vontade de sempre, diz: Senhor, estou pronto, vou te acompanhar. E volta para a terra. E vão até Roma. E começam a trabalhar, ajudando, consolando. De repente, Simão começa a chorar, ansiando profundamente. Ele queria ser cada vez mais útil no Evangelho e trabalhando, mas desejando servir mais. E Jesus observa Simão. E de repente, Jesus diz: Simão, alguém te chama. E Simão vai e observa um homem que estava com um filho pequeno nos braços, quase morrendo aquela criança. E ele se aproxima e vê que aquele homem está fazendo uma prece muito sincera a ele, pedindo a Simão Pedro que o perdoasse e que curasse o seu filho. E ele observa e vê que é Sertório Aniceto, o soldado que tinha ferido a sua cabeça e levado ele ao desenlace final.
E aquele soldado, sabendo que Simão continuava com o seu processo de cura, que muitas pessoas oravam e pediam a cura a ele e obtinham, estava ali arrependido, chorando, em prantos, pedindo a Simão que o curasse. E diz Humberto de Campos que Simão se aproxima, impõe as mãos, como sempre, e cura aquela criança. E ali, aquele pai começa uma nova jornada em sua vida, né? Uma nova jornada. Pedro continua trabalhando e aquele homem começa dar os seus primeiros passos no trabalho do cristianismo. E os 70 vezes 7 que Jesus havia pedido a Simão Pedro, continua, não é? Até depois do desenlace. Ele continuou aprendendo, como certamente todos nós iremos continuar, não é? Porque somos sabedores que ninguém morre. Então, os 70 vezes 7 é para todo sempre, é eterno. E o Evangelho vai ser sempre lição primeira, lição segunda, lição terceira e lição eterna em nossas vidas. Porque não estamos prontos ainda para o Evangelho, mas o Evangelho já está pronto para a gente, graças a Deus. Né? Já está pronto para a gente, mas a gente está se aprontando para o Evangelho e aprontando para poder vivenciar cada lição, a cada dia, a cada minuto. Tá certo? E para encerrar, a gente vai pedir a Márcia para distribuir a... Pronto, pode ser, Fabi. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. E onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, valindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crede, levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crede, levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço
te farei um pescador de homens. Então, só agradecer a vocês, né, por estar aqui mais uma vez, agradecer a casa pelo convite, a família Seara.